Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. Muita alegria de estarmos juntos para estudarmos o tema mediunidade. Todos sabem que nós vamos estudar este tema. É um tema bastante amplo e se nós fôssemos estudá-lo, nós temos que estudá-lo eternamente, porque nos diz respeito muito de perto e é necessário que a gente esteja sempre estudando. Aliás, o coordenador nacional da mediunidade, o Robson Trovão, fez uma live para a Federação Espírita Portuguesa e disse para todos nós aqui que o médium, mesmo os mais ostensivos que estudam, estão passando a pandemia com mais serenidade, porque nós sabemos que todos estamos distantes dos centros espíritas, mas nós somos médiums 24 horas por dia, e o médium que estuda tem mais serenidade para lidar com a sua mediunidade. E eu vou fazer uma explicação a respeito do trabalho que eu desenvolvi. Nós vamos estudar com base num curso que nós já oferecemos na casa, que é a visão espírita da Bíblia. E eu vou fazer um panorama muito rápido, muito singelo, mas para a gente ter uma visão assim da mediunidade através dos tempos. Esse trabalho é desenvolvido na nossa casa em um semestre, e nós vamos ver algumas coisinhas aqui nesta noite. Também preciso explicar que vou usar num joguinho que nós vamos fazer a palavra fake news, e essa palavra é bastante utilizada nesse momento para simbolizar aquilo que não é verdadeiro, uma notícia falsa. Então, agora eu vou compartilhar a minha tela para que nós possamos iniciar os nossos estudos com mais facilidade, visualizando aquilo que está sendo apresentado. Muito bem. Então, nós vamos começar com uma questão, uma afirmativa, na verdade. E eu vou querer que vocês participem aí no chat, respondam para mim. A mediunidade foi criada pelo Espiritismo por volta de 1857. Isso é uma fake news ou é uma verdade? Pode começar a participar aí no chat. Pode colocar só F ou V. F de fake news e V de verdade. A mediunidade foi criada pelo Espiritismo por volta de 1857. Vocês acham que é uma fake news ou é uma verdade? Estou vendo aqui que tem pessoas colocando letra A. Muito bem, também pode ser colocar letra A ou letra B. Outras estão optando colocar a palavra toda, fake news. Muito bem, muito bem. Olha, muito bom, gente. Estou gostando de ver. Então, olha, muita gente, a maioria aqui está disparada com fake news. Muito bom. E eu vou mostrar, então. É verdade, é uma fake news. Não compartilhe essa notícia, porque ela é realmente falsa. Então, vamos ver o que nos diz aqui a respeito. O Espiritismo não descobriu e nem inventou os médiuns, mas descobriu as leis da mediunidade e as explica nesse livro maravilhoso que nós temos, que é o maior livro sobre mediunidade, é o maior tratado sobre a mediunidade que nós temos. E esse livro nos traz as realidades sobre a mediunidade. A mediunidade deixa de ser algo maravilhoso e sobrenatural para ser
algo natural, é acessível a todos e que todos podem compreender. O Espiritismo é a verdadeira chave para a compreensão do Antigo e do Novo Testamento, onde abundam fatos dessa natureza, que são os fenômenos mediúnicos. Vocês me perdoem, mas esse livrinho era para entrar depois e eu não fiz o efeito corretamente. Então, vamos adiante. Esse é, novamente, a imagem aqui que nós estamos mostrando um cartaz da comemoração dos 160 anos de lançamento do Livro dos Médiuns, que aconteceu esse ano. Nesse ano de 2021, o Livro dos Médiuns está comemorando 160 anos. Vamos em seguida para a próxima. A mediunidade é condenada e proibida pela Bíblia. O que vocês acham? É uma fake news? É uma verdade? O que vocês acham? Coloquem aí no chat. Pode colocar o F, ou o V, ou o A, ou B, que vocês acharem mais fácil. Olha, esse pessoal está muito afiado. Estou gostando de ver. Eu vou responder então, vamos lá. Está disparado aqui o fake news. Não é verdade. Não compartilhe. Isso é uma fake news. A mediunidade não é condenada pela Bíblia. E nós vamos ver aqui com Leon Denis no livro No Invisível. Ele nos mostra que a cada página da Bíblia encontramos textos que afirmam a mediunidade sob todas as suas formas e em todos os seus graus. É claro que não é com o nome de mediunidade. Se utiliza o nome de profetismo, porque é como eles assimilam a palavra que foi utilizada, é o profetismo. Porque significa o momento em que o médium entra em contato com outra mente, com outro espírito. Então, isso é uma verdade e pode ser compartilhada. A cada página da Bíblia encontramos textos que afirmam a mediunidade. E o professor Herculano Pires, no livro A Visão Espírita da Bíblia, nos fala que a Bíblia é um livro mediúnico que não pode condenar o espiritismo, pois estaria condenando a si mesmo, porque está completamente recheada de fatos mediúnicos. Então, vamos à verdade aqui. A outra questão. Moisés proibiu o intercâmbio espiritual. Isso é uma fake news ou é uma verdade? O que vocês acham? Estou vendo aqui que está disparada a verdade. Então, vamos lá. É uma verdade. Moisés realmente proibiu o intercâmbio espiritual num momento apenas. Ele foi um momento muito especial. Então, nós vamos ver aqui que Moisés proibiu as práticas de magia que os judeus aprenderam na Babilônia e iriam encontrar também em Canaã, quando eles chegassem lá. Então, Moisés, prevendo o que poderia acontecer, que era um intercâmbio do negativo, ele proibiu essa prática. Então, as práticas proibidas eram entregar-se à adivinhação, agourar ou fazer feitiçaria, fazer encantamento, necromancia, magia ou consultar os mortos para motivos banais, motivos mais relacionados à matéria. Mas Moisés era a favor da prática mediúnica que fosse sagrada, que tivesse um fim útil. Nós podemos constatar isso na Bíblia. Então, é uma verdade e deve ser compartilhada. Vamos conceituar aqui mediunidade antes da gente começar na nossa viagem no tempo. A mediunidade é inerente a uma condição orgânica de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir ou falar.
Então, é uma capacidade a mais, é um sentido a mais de que nós somos dotados. É uma faculdade pela qual se estabelece as relações ou comunicações entre os homens e os espíritos, e tem uma finalidade útil, tem finalidades que nós vamos ver mais para o final. Moisés e a mediunidade. Seria Moisés médium? Será que ele era um médium? O que vocês acham? Nós vamos deixar vocês irem trabalhando aqui aí no chat e vamos responder aqui. Moisés era médium vidente, ele vê Jeová, que é o espírito protetor de Israel, na sarça do Horebe e no Sinai. Então, Jeová não era Deus, é um espírito evoluído, que era protetor ali de Israel. E Moisés podia vê-lo porque era vidente. E na Bíblia se fala que Jeová é Deus, mas não é Deus, é um espírito, é claro que representante divino, não é? Ele era médium auditivo, escuta vozes no propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança. Isso está registrado em Números 7:89 na Bíblia. E é um médium escrevente quando sob o ditado de Elohim, que é outro espírito encaminhado por Deus para trazer a primeira revelação, ele escreve as tábuas da lei. É Leon Denis que nos revela isso, nos explica, nos esclarece no livro No Invisível, que vale muito a pena ser lido. O fenômeno espírita, ele tem uma evolução no tempo, da mesma forma que o homem foi progredindo, esse fenômeno também foi progredindo. E o Espírito, o livro O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, o professor Herculano Pires, nos mostra que houveram 5 grandes dimensões. Então, a primeira delas é o horizonte primitivo ou tribal, onde os homens ainda viviam lá na tribo. É o primeiro impulso do homem para Deus. E ali ele tem a adoração do sol, da lua, da terra, e depois, numa fase mais adiantada, ele vai adorar os animais. Então, essa é a primeira fase do fenômeno espírita. O próximo é o horizonte agrícola e se caracteriza pelo curandeirismo, onde surgem os pajés e os xamãs. Tem essas figuras aí que eles são os senhores da mediunidade. Então, a mediunidade está concentrada nesses pajés e xamãs. No horizonte civilizado porque o homem já tem uma compreensão maior do mundo, não que seja totalmente civilizado, mas é só uma denominação. Ele quer conhecer o destino e o futuro, e assim é que ele vai em busca das pitonisas, das sibilas, dos arúspices e dos sacerdotes. Isso acontecia no oráculo, muito famoso, tinha o oráculo lá na Grécia, não é? Então, nós temos essas figuras que, na verdade, são médiuns, as pitonisas, as sibilas, arúspices e sacerdotes são os médiuns daquele tempo. Depois vem o horizonte profético, que aqui já tem um grande avanço na qualidade desses fenômenos e se caracterizam aí, estão marcadas pelos grandes profetas da Bíblia. E a Bíblia está recheada de mensagens desses profetas que eles recebiam do mundo espiritual e foram registradas na Bíblia. E, por fim, nós temos o horizonte espiritual, que já não há mais um iniciado. Até então, tinha um iniciado, que era o senhor da mediunidade, e era ele que era consultado e dava todas as informações. Então, todos podem estabelecer a comunicação. E há agora uma compreensão de que os espíritos foram homens como nós,
temos agora uma proximidade com esse mundo espiritual. Nós começamos a compreendê-lo. Nós podemos agora passar para Jesus e a mediunidade. Eu vou perguntar a vocês acham que Jesus foi médium? Ele era médium no sentido da palavra de ser um medianeiro de espíritos? Olha, Jesus foi médium, mas ele não foi médium de espíritos como a maioria dos médiuns. Nós vamos ver que toda a passagem do mestre entre os homens é um cântico de luz e amor, externando-lhe a condição de medianeiro da sabedoria divina. Isso está na introdução, e é Emmanuel que nos traz na introdução de mecanismos da mediunidade, mostrando essa condição do Cristo de estar em contato com Deus constantemente. A sua mediunidade era divina, era sublime, porque também André Luiz nos fala em Evolução em Dois Mundos que Jesus e todos os espíritos da condição dele estão em comunhão indescritível com o Pai em todos os momentos. Então, é uma mediunidade constantemente sintonizada com o superior. E André Luiz nos fala no capítulo 26 de Mecanismos da Mediunidade que em Jesus, a mediunidade, assume todas as características de exaltação divina. E ele relata aí todos os trabalhos feitos por Jesus, as curas e todas as situações que Jesus trouxe para nós, em que foi considerado milagre, os milagres, e que nós vamos compreendendo com o passar do tempo, com o estudo, nós vamos compreendendo que essas coisas são todas naturais. E o que era antigamente para nós considerado milagre é, na verdade, o exercício, é a prática da mediunidade. E que Jesus disse que todos nós poderíamos fazer aquilo que ele fazia. Mas, para isso, é preciso que a gente se aprimore, que a gente se melhore, que a gente cresça. E Allan Kardec, na Gênese, diz que, segundo definição de um espírito, Jesus era médium de Deus, diretamente de Deus. E nessa comunhão, ele nos trouxe o Evangelho, que é a sintonia, é o pensamento do próprio Deus materializado aqui no Evangelho, através dos seus exemplos, da sua prática em todos os momentos. E os apóstolos? Será que os apóstolos eram médiuns? Será que eles tinham mediunidade? Nós vamos começar falando que o livro Atos dos Apóstolos é um registro de mediunidade dos apóstolos, é um registro dos encontros que eles faziam nas casas, e eles ali praticavam a mediunidade, os espíritos se comunicavam, eram reuniões sagradas, que eles chamavam de culto de ação de graças, e esses cultos de ação de graças, nesses cultos aconteciam a manifestação dos espíritos e a orientação das tarefas. Mas a mediunidade dos apóstolos, elas começaram, elas eclodiram no momento do Pentecostes. Então, André Luiz nos fala que, continuando o ministério de Jesus, os apóstolos converteram-se em médiuns notáveis no dia de Pentecostes, porque foi ali que a mediunidade aconteceu de forma muito intensa, e todos perceberam. E o Pentecostes é um momento de uma festa judaica, não é? Então, acontecia que a cidade estava cheia de pessoas de outros lugares, de estrangeiros, e ali os emissários espirituais do Senhor
por meio deles, por meio dos apóstolos, produziram fenômenos físicos, como sinais luminosos e vozes diretas. Então, foram fenômenos de efeitos físicos, utilizando as energias desses apóstolos. E mais aconteceu. E aconteceram, inclusive, fatos de psicofonia e de xenoglossia, que é a mediunidade, onde a pessoa fala em outras línguas. Então, houveram esses fenômenos em que os ensinamentos do Evangelho foram ditados em várias línguas simultaneamente. Olha, gente, nós, quando vamos a um evento que tem um palestrante estrangeiro, nós recebemos lá um aparelhinho para fazer a tradução simultânea. E ali foi feita a tradução simultânea, sem aparelho, sem equipamento, mas diretamente. E relata que os ensinamentos foram ditados em várias línguas e se fala em línguas de fogo sobre as cabeças dos apóstolos, que são, na verdade, os espíritos. Essas línguas de fogo são os espíritos se manifestando através dos apóstolos. Desde então, os eventos mediúnicos para eles se tornaram habituais, e eles promoveram curas, eles promoveram eventos fantásticos, trabalhos maravilhosos em todos os lugares onde iam, e nós podemos ler isso no livro Atos dos Apóstolos, mas também nós podemos ler essas explicações no livro Paulo e Estevão. Paulo de Tarso e a mediunidade. Paulo de Tarso era um médium? Nós vamos ver que sim, que Paulo de Tarso era médium. E a mediunidade dele, antes de Damasco, ele era um atormentado. Ele caçava os cristãos, ele matava, ele acometia muitas atrocidades. Então, era uma mediunidade atormentada até ali, às portas de Damasco. Em Damasco, houve a eclosão do fenômeno mediúnico, e ele vê o próprio Cristo, ele vê aquela luz tão intensa. Ali ele recebe o grande chamado para exercer a mediunidade. Entretanto, ele ainda não estava pronto. E após Damasco, houve o processo de equilíbrio pela transformação moral. E foi uma transformação intensa que exigiu dele muito sacrifício. Paulo foi para o deserto, passou no deserto 3 anos. Depois, quando ele retorna do deserto, ele ficou 3 anos também, mais de 3 anos na igreja, mas ele ainda não podia exercer essa mediunidade, nem exercer as palestras, porque ele ainda não tinha o equilíbrio suficiente. Então, ele passou um processo de transformação estudando, e ele estudava o Evangelho desde quando ele recebeu o chamamento do Cristo, estudava e copiava os Evangelhos, transcrevia para guardar no seu coração e na sua mente esse Evangelho. E aí nós vamos ter a mediunidade nas cartas de Paulo, relatadas aqui em Paulo e Estevão. Nós sabemos que Paulo viajou por muitos lugares e ele foi aos gentios em muitas cidades, criou inúmeras igrejas. Essas igrejas, com o passar do tempo, necessitavam de Paulo. Então, chovia pedidos para ele de socorro, porque acontecia que muitas igrejas estavam passando por dificuldades, perseguições. Os próprios dirigentes ali já estavam misturando o judaísmo com o cristianismo, então tinha problemas de toda a ordem. E Paulo ficou desesperado, porque ele queria resolver o problema de todos e auxiliar a todos. Então, ele faz uma oração fervorosa. Nesse momento dessa oração, ele se emociona porque ele sente e ouve
o próprio Cristo, ele sente a presença e ouve o próprio Cristo falando com ele. É natural não poderes assistir a todos ao mesmo tempo, mas é possível satisfazer-lhes a todos pelos poderes do Espírito. Leia-se aqui pelos poderes do Espírito, que é pela mediunidade. Os poderes do Espírito significa a ação da mediunidade. E Jesus disse a ele mais, ele diz muito mais coisas, mas eu resumi aqui e peço a vocês que vão lá no capítulo para ler, já vou dar o capítulo. Jesus diz, doravante Estevão permanecerá mais conchegado a ti, transmitindo-te meu pensamento. Olha que maravilha, que beleza. Estevão estaria ali auxiliando, e ele ia transmitir o pensamento do próprio Cristo para Paulo transcrever naquelas cartas. E o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício das necessidades e dos sofrimentos do mundo. E assim é que surgiram as cartas de Paulo. Mas Emmanuel nos fala que essas cartas são cartas universais, tanto que Pedro reconheceu isso quando leu as cartas de Paulo. E elas são cartas dirigidas à cristandade, e nós precisamos lê-las, observando, retirando aquilo que não tem sentido para hoje, porque ao mesmo tempo que ele orientava ali as questões do cristianismo, ele orientava posturas que só serviam para aquela época e para hoje já não servem. Mas são cartas mediúnicas recebidas diretamente de Estevão e sob a bênção do Cristo. E a primeira carta aos Coríntios é uma orientação à prática mediúnica, e isso está na Bíblia. Ela toda é orientação à prática mediúnica. Eu trouxe 3 frases aqui para a gente observar. Ele diz, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Dons espirituais, leia-se mediunidade. Há diversidade de dons, quer dizer, há diversidade de mediunidades, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E ele termina, portanto, irmãos, aspirai ao dom da profecia. O dom da profecia é a mediunidade, é a possibilidade de se comunicar mediunizado, de receber a inspiração e falar, inclusive, inspirado. E não embaraceis quem fale em línguas, mas faça-se tudo com decoro e ordem. Então, nós precisamos buscar as cartas de Paulo, e é uma orientação de Emmanuel, que nós devemos ler as cartas de Paulo, para que nós possamos compreender as belezas do Evangelho, do início do cristianismo, lá daquela época, que era puro. O Espiritismo e a mediunidade. O moderno Espiritismo elevou a mediunidade à categoria de missão. Missão no sentido mais amplo da palavra, não no sentido estrito. Todos nós temos uma missão, todos nós médiuns temos as nossas missões. A missão individual de nos melhorar, de progredir, de buscar a nossa elevação moral, de estudar, de trabalhar. E também um compromisso coletivo de auxiliar os demais da melhor forma possível que nós pudermos. Porque à medida que nós vamos nos melhorando e auxiliando os nossos irmãos a melhorar, nós auxiliamos no progresso do planeta e na mudança que se está processando agora, nesse momento. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, nós temos essa orientação. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos,
e que em toda parte penetrasse a voz dos espíritos. Então, é a universalização do conhecimento, o conhecimento da vida espiritual para todos. Por isso, Deus deu ao homem a mediunidade, deu esse dom para penetrar o mundo invisível. Deus deu ao homem mediunidade. Porque para a matéria, Deus deixou os sentidos físicos, deixou os aparelhos. Nós temos aí os microscópios que entram no mundo microscópico, no mundo infinitamente pequeno. E temos os telescópios, ou que vão explorar o infinitamente grande. Mas para penetrar no mundo invisível e entrarmos em contato com os espíritos, Deus nos concedeu a mediunidade. E esses espíritos vêm instruir o homem sobre seus destinos futuros, a fim de o reconduzirem ao caminho do bem. Assim, o médium tem uma missão de auxiliar, de ser instrumento dos espíritos e auxiliar no progresso da humanidade. E agora nós estamos caminhando para a finalização do nosso estudo. Nós vamos encerrar com alguns trechos de uma mensagem de Emmanuel em Religião dos Espíritos. E ele nos fala a respeito do fenômeno mediúnico. Ele nos diz que ele é de todos os tempos, de todas as épocas, de todos os povos existiram, em todos os povos existiu o fenômeno mediúnico. E havia os iniciados, que equivalem aos médiuns da atualidade, que eram os sacerdotes em Tebas, os magos na Babilônia, as pitonisas em Atenas, os profetas em Jerusalém. Então, temos esses todos, que são os mesmos médiuns de hoje. Entretanto, o intercâmbio era mesclado de sombra e luz, e por isso tantos atropelos, tantos desmandos, porque esses iniciados, eles escravizavam às vezes até as pessoas, eles utilizavam-se da mediunidade para ganhar dinheiro, para assustar as pessoas, para escravizar, para uma série de coisas que traziam a infelicidade. Mas ele nos mostra, Emmanuel nos mostra que com Jesus o fenômeno mediúnico é intimado à redenção da consciência, porque Jesus apresenta para nós o crivo moral, e com esse crivo moral nós passamos a entender que agora nós temos que nos redimir a nossa própria consciência e auxiliar na redenção de todas as outras consciências. E assim, meus irmãos, nós encerramos o nosso estudo agradecendo a Deus pela assistência, que a bondade divina esteja entre nós para sempre. Graças a Deus. Vou mostrar aqui o meu slide da minha pesquisa. Enquanto a Ciomara aí sai do modo de apresentação, fica aberto aí a todos vocês que estão participando desse nosso estudo as perguntas. Façam. Eu quero fazer uma pergunta aí para o pessoal, deixar uma pergunta para o pessoal e que pode servir também para todos nós aqui. Faça. Eu gostaria que vocês respondessem aí para nós. Já tem pergunta? Eu gostaria que vocês respondessem aí para nós. O que vocês estão fazendo para que a mediunidade de vocês fique tranquila nesse período? Nós não temos centro espírita, mas nós somos médiuns 24 horas. Temos que entender que nesse momento é necessário que as casas estejam fechadas, e isso é uma realidade mundial. Mas o que vocês estão fazendo? Porque a gente pode fazer aqui uma troca, né? O
vocês fazem para manter a mediunidade tranquila, serena? Também para vocês, depois, se vocês quiserem responder. Ó, Ciomara, já apareceu aqui algumas respostas. A Então, Regina começa aí. A Regina diz que faz orações, a Lília diz que estudando e praticando a caridade, a Nádia fala que faz meditação e prece, a Maria José dizendo aqui que está orando e vigiando. O pessoal está compenetrado aí, cuidando das suas mediunidades aí, como você mesmo colocou. Tem mais gente aqui. A Ana, né? Ana Coelho, muito cuidado com os pensamentos, prece. Rita de Cássia, prece, muitas preces. Preces diuturnamente, disse a Gilda. A Brígida fala, acompanhar as atividades online da Casa Espírita. Sandra, muito bom. Né? Leitura edificante, prece constantes, foi a Sandra, né? A Neiva também, Maria José Neiva, participando de estudos edificantes. E segue aí também Terezinha, estudo, prece, ligação com a casa, Fábio assistindo às lives do Cefac, dentre outras, né? Muita coisa. Olha que interessante aqui, ó. Muita gente está acompanhando a casa na sintonia e vigiando com preces. Muita gente falando disso. Agora, aqui, muito interessante que ver, o Calazans disse, muita prece para entender o que Deus quer de nós nesse momento. Olha, Calazans, eu vou aproveitar aqui essa sua fala para dizer que, lembrar que Paulo, quando ele estava no deserto, foi um momento em que ele não tinha acesso a coisa nenhuma. E ele não tinha nem lives, nem WhatsApp, nem livro, só o Evangelho. Só o Evangelho que ele havia copiado, porque naquele tempo era copiado. E ele ficou ali no deserto tecendo, que ele era tecelão, e conversando com Prisca e Áquila, que é o casal com quem ele conviveu, né? E, com certeza, ele devia ficar refletindo o que Deus queria dele naquela situação. Então, isso é muito bom, é a gente refletir. O que é que Deus quer de nós agora? Não é? O que nós temos que aprender com essa pandemia? Maria José Neiva disse aqui que muita serenidade. A Cleide está dizendo que orando e vigiando meus pensamentos. Muito bem, gente. Olha, procurar estar em paz comigo mesmo, no caminho do bem, trabalhando no amor ao próximo, vibrando positivo, diz a Cleide, ligação com o Cefac, estudando muito. A Rita disse que não perde uma reunião e não abre mão da água fluidificada pela Dona Erli. A Dona Erli não está aqui agora nesse momento, mas a gente vai até falar para ela, né? Olha isso, que bom. Então, muito bom, gente, muito bom. Agora vocês podem fazer perguntas, temos ainda alguns minutos. Ciomara, só para complementar aqui o que o pessoal falou, todos, assim, estão no caminho certíssimo, né? Tem uma palestra maravilhosa no site do Cefac, do Carlos Bacelli, sobre mediunidade, que é muito interessante. Ela já tem uns 4 ou 5 anos, né, esse vídeo, mas é sempre bom revisitá-lo. E ele fala que ele dá uma tríade para manter a mediunidade em equilíbrio. A primeira dica, vamos dizer assim, é o estudo. O estudo nos fortalece, nos dá o equilíbrio e nos dá o entendimento do que acontece conosco, né?
A segunda é o trabalho mesmo, né, e esse trabalho pode ser desenvolvido dessa forma que foi dita aí no chat, as orações, as mentalizações e tudo mais. E o terceiro ponto é a assistência social, assistência fraterna, que também pode ser feita por meio das preces. A caridade, ela não é só material, ela é espiritual também. Então, o pessoal aí está realmente sintonizado e praticando tudo aí para o equilíbrio, né? Oi, Márcio. Eu acredito que com essa palavra da Patrícia, essa sua pergunta está contemplada, meu querido. Porque ele pergunta aqui o que mais poderíamos acrescentar. Na realidade, igual a Patrícia comentou, não tem nada mais a acrescentar. É orar, estudar, e através da oração nós estamos fazendo benefícios inúmeros a nós mesmos, né? Lá no Livro dos Espíritos fala que quando nós oramos, nós chamamos para o nosso concurso bons espíritos. Ora, se nós estamos amparados pelos bons espíritos, a nossa mediunidade vai estar, então, equilibrada. Nossos pensamentos, como vocês já disseram, estarão aí ligados aos bons espíritos, às forças superiores do bem. Nós vamos estar vibrando pela humanidade, como nós temos feito. Tudo isso envolve. Olha, nós temos que observar que a mediunidade, ela é o tempo integral, né? Nós estamos com ela 24 horas por dia. E nós, como nós não temos agora a casa espírita, nós estamos tendo a oportunidade agora de conhecer a nossa mediunidade, de observá-la. E mediunidade é sintonia. Então, nós temos que observar com o que é que nós estamos nos ligando. O que é que eu tenho buscado, né? Que eu estou sendo médium com Jesus ou eu estou sendo médium das energias negativas? Então, nós podemos também aproveitar o momento para observar o seguinte: na casa espírita, nós vamos lá e acontece o fenômeno, não é? Temos lá o fenômeno. O que nós vamos fazer lá é a prática desse fenômeno para nos auxiliar, mas não é só esse trabalho na casa espírita que vai fazer com que a nossa mediunidade se equilibre. Porque se fosse assim, estava fácil, era só entrar lá e acabou, tá tudo certo. Mas não é. Nós somos médiums o tempo inteiro e nós temos que fazer o esforço de estarmos bem o tempo inteiro, em qualquer situação, não é? Mesmo nas situações mais adversas. E quem não tem problema aqui? Todos temos. Então a gente precisa buscar esse equilíbrio em nós mesmos, conhecer a nós mesmos, saber com quem é que nós estamos sintonizando para ter o equilíbrio. Nós temos aqui alguns depoimentos, né, comentários, como o do seu Álvaro, que está aqui, ó, ele diz que precisamos manter a mente ocupada com coisas úteis. Isso é uma verdade. E mais, diz ele, úteis, boas e entregar nossos destinos a Deus, que é nosso Pai, que sabe o que é melhor para todos nós, o que é melhor que necessitamos. Acho que eu li meio assim, mas Deus sabe do que é melhor para nós, do que mais nós necessitamos. Isso. Melhorou, né? Temos também o do Jorge Inácio, né, Nara? Nossa vigilância
não deverá encontrar desculpas, ou seja, não busquemos desculpas, a ser permanentemente exercida essa nossa vigilância, como prevenção da boa sintonia com o alto poder do universo. Temos aqui o comentário da Nádia, né? Amar ao próximo, cuidar para não cometer julgamentos injustos. É o que o seu Álvaro colocou, né? É fazer coisas úteis, boas e vigiar sempre que todos colocaram. É isso, meu povo. Nara, Pois pessoal do suporte colocou aí da informática para gente as reflexões da palestra que a Patrícia falou, ó, legal para o pessoal aí, já entra direto no nosso site. O link, tá bom? E por falar em reflexão, tem uma reflexão aqui da Leda também interessante, aproveitando esse momento que a gente está passando, né, da pandemia, que ela fala para a humanidade, né, entender que tudo que está se passando é para o crescimento, e agradecer e orar, olhando sempre para frente. É isso. Vou devolver a palavra aqui para o Edilson, para ele fazer o encerramento do nosso estudo da noite. Obrigada a todos, eu já deixo aqui o meu boa noite, fiquem com Deus. Aguardamos todos sábado. Muito bem, meus irmãos, nós agradecemos aí a presença de todos vocês, a participação, que foi tão ativa aí no nosso chat. Muitos contribuíram, nós vimos aí a abertura que foi dada pela Ciomara, foi muito bem utilizada por todos vocês. Não se esqueçam que na próxima semana, às 18h30, nós reiniciamos as atividades da nossa Escola de Estudos Espíritas. E contamos com a presença de todos vocês para mais um semestre nós podermos realizar as nossas atividades, contando com a participação de todos, que para nós é motivo de muita alegria. 19h30, Edilson. Às 19h30. Muito obrigado, Jamira. Eu peço ao Miguel para fazer a nossa prece final e encerrar as nossas atividades, desejando a todos vocês um bom final de semana. Agradecendo a oportunidade que nos é dada, nós aproveitamos para fazer uma pequena nota, lembrando que a Mocidade Espírita Eurípides Barçanufo também retoma as suas lives às 18 horas, a partir do próximo sábado. Passamos, então, agora à união dos nossos pensamentos em torno da nossa casa, dos nossos mentores, agradecendo pelos estudos que temos tido a oportunidade de acessar, desenvolvendo certamente a nossa mediunidade através do conhecimento, através da prática, como foi colocado no nosso cotidiano, onde certamente exercemos esta faculdade e devemos fazê-lo conforme nos recomendam os Espíritos, religiosa e santamente, com o mais absoluto respeito, com os fundamentos que nos são fornecidos pela doutrina dos Espíritos, a fim de que possamos errar menos e acertar cada vez mais. Que a paz, então, de Deus, a paz de Jesus, os amigos espirituais possam envolver os corações de todos nós e que nós possamos prosseguir intimoratos nas pequeninas missões que recebemos na presente encarnação.
Que assim seja, graças a Deus.